Daí, pessoal, mais uma resolução. O disco da figura tem raio 6 e a distância de seu centro ao ponto P é 10. As retas PA e PB são tangentes ao disco. A área do polígono CBPA vale. Bom, então eu vou primeiramente, colocar aí os dados na figura. Estou dando que o raio desse disco é igual a 6. Então significa, vou colocar aqui, que essa medida aqui vale 6 e essa outra aqui vale 6, né? Aqui o raio 6 e aqui também raio igual a 6. E aí ele pede a distância ou a área do polígono CBPA. Então ele quer a área desse polígono aqui, Deixa eu colocar em destaque esse polígono. Então ele quer a área desse polígono CBPA aqui, C, B, P e A. Então essa região aqui, é esse quadrilátero aqui. Bom, e aí como que eu vou calcular a área desse quadrilátero, sendo que não tem aí, uma fórmula específica para polígono com esse formato, um quadrilátero com esse formato. Então o que eu vou estabelecer? Vou estabelecer a divisão em duas áreas. Isso é comum, nesses exercícios de áreas. Tu vai dividindo a figura em uma ou mais regiões e aí calcula as áreas em separado e depois soma. Então aqui eu consegui dois triângulos. E esses triângulos, eles são retângulos, porque aqui, eu sei que é um ângulo reto, assim como aqui embaixo, também é ângulo reto. Isso porque sempre que uma circunferência, é tangenciada por uma reta, existe um ângulo reto entre a linha do raio e essa reta. Então sempre existe ângulo reto, sempre existe perpendicularidade entre a reta que tangencia e o raio. Então, por isso, eu sei que aqui eu tenho dois ângulos retos, logo eu tenho aí um triângulo retângulo em cima e outro embaixo. E aí a distância do seu centro ao ponto P é 10. Então, do centro aqui, até o ponto P é 10, ou seja, essa hipotenusa aqui é 10. E aí eu fico com um triângulo retângulo assim. Aqui eu sei que é 6, aqui eu sei que é 10, e essa medida aqui eu não sei. Vou chamar de x. E esse x aqui, ele é muito importante para calcular a área desse triângulo. Por quê? Porque a área de um triângulo retângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, ou seja, cateto 1 vezes cateto 2 divide por 2. Sempre a área de um triângulo retângulo pode ser calculada pelo produto dos seus catetos e aí dividido por 2. Então a área do triângulo igual cateto 1, 6, o outro cateto é o x, e aí sobre 2. Então observa que esse cateto aqui é o x, está me faltando. Então eu vou calcular esse x de forma secundária. Até já dá para fazer uma previsão, e pensar que esse x aqui é 8, já que esse triângulo é retângulo, e aí eu tenho o 3, 4, 5 dobrado, Aqui é 3 vezes 2, 6. Aqui é 5 vezes 2, 10. Aqui tem que ser 4 vezes 2, 8. Mas se eu não enxergar esse aspecto, eu faço aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é 10. 10 ao quadrado igual um cateto que eu conheço é 6. 6 ao quadrado mais o outro que eu não conheço. Aí eu tenho 100, esse 6 ao quadrado, 36, já faço aqui uma falsa passagem, Aí eu tenho aqui menos 36 igual a x ao quadrado igual a 64, e aí x igual a raiz de 64, x igual a 8, confirmando. E aí eu tenho aqui então 8, 6 vezes 8, 48, 48 divide por 2, e a área desse triângulo é igual a 24. Aí cuidado com a letra A. Por quê? Porque o que eu calculei é a área de um dos triângulos. Como ele quer a área do polígono CBPA, são dois triângulos, então a área do polígono que ele está pedindo, vou colocar aqui, CBPA,
BPA é 24 vezes 2. E aí eu tenho uma área de 48. E aí sim, letra B. Ok? Então o exercício é interessante sobre tangência de retas em círculo, né, com a formação de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aí se dá o cálculo desta área. Eu vou aproveitar essa questão para te mostrar um outro aspecto interessante também sobre retas tangentes a uma circunferência que se cruzam. Então eu coloquei aqui a figura novamente. E aí, pensando que os ângulos na tangência ali, entre a reta e o círculo, aqui, ó, que esses dois ângulos são retos, são de 90 graus, então observa que a soma dos quatro ângulos, o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C e mais o ângulo P, esses quatro ângulos, eles somam 360 graus. Né? Esse ângulo aqui, mais esse, mais o ângulo reto aqui 90 e mais esse outro ângulo reto aqui 90. Então eles somam aí 360 graus. Aí, como eu sei que o ângulo A e o ângulo B são iguais a 90 cada um, então essa soma aqui é 180 graus. Logo, eu sei que o ângulo C mais o ângulo P é igual a 360 menos 180 é igual a 180 graus. Então, este ângulo aqui, ó, somado com este outro aqui menor, dá 180 graus. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de repente, no problema, ele te dá esse ângulo aqui. Vou colocar aqui, vamos supor que aqui seja um ângulo de 120 graus. Olha só, esse ângulo Q, esse ângulo C aqui, de 120 graus. Então, o que acontece? Acontece que eu sei que aqui é 6, é um raio, aqui é 6, é outro raio. Aí eu divido aqui, ó, e eu sei que essa distância é 10, isso está dado no problema. E aí, se aqui é 120 graus e eu sei que C mais P é igual a 180, esse ângulo P aqui, ó, todo ele, esse ângulo é 60 graus, para fechar 180. Logo, cada ângulozinho aqui, ó, é 30 graus, nesse exercício, tá? Então eu teria alguma coisa assim, ó, do meu triângulo. Eu saberia que aqui é 6, nesse caso ele está me dizendo que aqui é 10, e esse ângulo aqui eu sei que é 30 graus, ou seria 30 graus. Então, de repente, ele não me daria esse 10, olha só, não me dá esse 10, só me dá esse 6, me dizendo que aqui é 30 graus. E aí, realmente, né, ele não poderia nem dizer que era 10. Por quê? Porque essa hipotenusa aqui, se aqui é 30 graus, olha só, hipoteticamente, para esse ângulo de 120, aqui, então, se aqui é 6, esse 6 é cateto oposto ao ângulo de 30, e a hipotenusa é o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30. Logo, essa hipotenusa aqui seria 12. Então, se eu precisasse, né, desta área, então aqui seria 12, que não interferiria na área. E esse outro cateto que na outra lâmina eu chamei de x, esse x ele é o cateto maior. Ele é o cateto maior de um triângulo com um ângulo de 30 graus. E o cateto maior, num triângulo retângulo com um dos ângulos igual a 30 graus, o cateto maior é igual... Deixa eu tirar